Comentário aos Gálatas, versículo 3. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 1:3. Número 1. Graça e paz. Ao findar sua apresentação pessoal e seu destino enviar a carta, agora Paulo fará uma breve saudação, a mais breve de suas epístolas, visto que está com muita pressa de chegar ao assunto da carta. Paulo está indignado, mas sua indignação é pela graça, por isso vai destilar graça e paz sobre as igrejas daquela província, da parte do Pai e do Filho. Graça vem da parte de Deus, o Pai, e a paz vem do Senhor Jesus Cristo. A graça veio de Deus. Jesus é a graça de Deus para os homens. A paz veio do Senhor Jesus Cristo, porque Ele, em sua obra, foi castigado com o nosso castigo para que tivéssemos a sua paz. Isaías 53:5. Nunca haverá paz se primeiro não houver a graça. A graça é geradora de paz. Não é a paz que gera a graça, mas a graça que gera a paz. A graça é maior do que a paz, porque é da graça que a paz descende. A graça é Jesus e a paz é dada por Jesus. Isso significa que Deus, o Pai, deu graça e que essa graça nos dá a paz. Jesus é a graça e essa graça gera paz. Deus deu graça e a graça deu paz. Paulo e os demais apóstolos costumavam saudar as igrejas com graça e paz. Possivelmente, os irmãos primitivos se cumprimentavam com a mesma frase, graça e paz. Vamos falar da graça da parte de Deus o Pai e da paz de nosso Senhor Jesus Cristo agora. 2. Graça. Graça, no grego, charis, o que seria favor imerecido derramado sobre nós por meio de sabedoria e entendimento. Efésios 1:7 e 8. Favores, isto é, benefícios, bênçãos, ajuda, misericórdia, bondade, prosperidade e essencialmente salvação dados por meio do imerecimento. Desta forma, é um favor imerecido que nos capacita a ter o que Cristo tem. A graça não se baseia em nossos feitos e obras, se baseia nos feitos e obra de Cristo por nós. A graça não fala sobre nós, fala sobre Jesus. E ao recebê-la, provamos o que é dele, dada gratuitamente, sem pagamento, troca, meritocracia. A graça não requer obras, porque é dada pela obra de Cristo. Não requer trocas, porque não tem preço. Ela é tão cara que ninguém pode comprar. Por isso, Deus decidiu dar o que é dele de graça. É impossível comprá-la. A graça vem de Deus, o Pai, porque jamais poderia vir do homem uma obra perfeita, completa e plena. Vem de Deus, chegou à terra e está nos homens. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 17. Não apenas foi dada como a lei, ela veio por meio de Jesus Cristo. A graça, tudo que Deus é, fez e fala, é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus está toda a graça. Na obra de Jesus está toda a graça. Nas palavras de Jesus está toda a graça.
Assim, a pessoa, a obra e as palavras de Cristo constituem toda a graça. A graça está convergida em Jesus. A graça e Jesus estão atrelados, entrelaçados, unidos, a ponto de ser Jesus a graça e de ser graça Jesus. A graça, isto é, Jesus, vem de Deus, o Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, a graça, para que todo aquele que nele crer, no Filho, na graça, não pereça, não seja condenado com Adão, mas tenha a vida eterna, a morada na Nova Jerusalém. João 3,16. Ele enviou seu Filho, e seu Filho é a graça. Seu amor é do tamanho da graça, infinito. Por isso, mandou seu Filho, que é do tamanho do seu amor e da sua graça. Para pagar a dívida da condenação, ninguém podia pagá-la, mas ele pagou com o preço do Filho, com o preço da graça, para dar a graça, o favor do Filho. Esse favor é a vida eterna gratuitamente. A lei é o oposto da graça. A lei é fazer para receber. A graça é aceitar o que foi feito por mim, por Cristo. A lei faz e de acordo com a obra tem a recompensa, seja boa ou ruim. A graça Jesus fez e de acordo com sua obra já sou abençoado com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais. Efésios 1:3. Na lei só tem vida se a viver na íntegra. Na graça, a vida foi dada por Jesus Cristo. A lei exige santidade, a graça dá santidade. Lei e graça são opostas, que não se unem. Era contra isso que Paulo ia lutar nessa argumentação aos Gálatas. Ele vai dizer que a lei exige obras mortas, mas a graça tem a obra perfeita de Cristo. A lei manda fazer para ser abençoado, mas a graça já fez para sermos abençoados. Não existe vida na lei. Ela é o ministério da morte, 2 Coríntios 3:7. Na graça existe a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, Romanos 8:2. 3. A graça vem de Deus, o Pai, Gálatas 1:3. A graça não vem da lei, vem da parte de Deus, o Pai. A lei só vem de Deus, porque a lei trata com o povo e com os servos. Deus trata com o povo e servos. A lei foi dada por Deus para um povo servo. Mas a graça vem de Deus, o Pai. A graça vem de um Deus que é Pai, endereçada a filhos amados. A graça não vem apenas da parte de Deus, porque não existe graça completa para povo e servos, mas a graça vem de um único Deus que é Pai. A graça é exclusiva da paternidade de Deus. Ele, como Pai, enviou seu Filho, que é a graça, para novos filhos e não um novo povo. A graça deixou de ser unigênita e passou a ser primogênita. A graça única se tornou primeira, com o fim de fazer milhares de filhos da graça, filhos do seu favor. O Pai queria filhos, e para ter filhos, mandou o seu favor para fazer filhos. João 1:12. A graça é dada aos homens para que se tornem filhos, não servos que ficam fora da casa ou povo, mas filhos que moram juntos, que faz parte da família, que tem liberdade na fazenda. Filhos da graça, gerados pela graça. O Pai deu o Filho para fazer filhos e deu a esses filhos
o espírito de filhos que clama por pai, e esse pai responde a esses filhos, porque foram gerados pela graça, e por graça são agraciados com a presença do Pai. Romanos 8,15. Os judaizantes, ao introduzir a lei, estavam querendo fazer com que filhos se portassem como servos e que a igreja se portasse como povo. Filhos são maiores do que servos e igreja é maior do que povo. Graça é maior do que lei. Salvação é maior do que condenação. Sangue de Cristo é maior do que pecado. O Espírito Santo é maior do que esforços. Mas os judaizantes queriam fazer a igreja crer que servos eram maiores do que filhos. Povo era maior do que igreja. Lei é maior do que graça. Paulo simplesmente gritou, dizendo que esse era outro evangelho, não o evangelho da fé. Veja que hoje estamos vivendo a mesma inversão. E isso é outro evangelho. Estamos nos comportando como servos, mas somos filhos e deveríamos nos comportar como filhos. Somos igreja, mas temos comportamento de povo. Deveríamos nos portar como o corpo de Cristo. Parece que a lei tem sido mais anunciada do que a graça. Condenação parece ser maior do que a salvação. E a igreja está se esforçando para agradar a Deus e nunca consegue, porque não estão agindo pelo Espírito Santo. Zacarias 4,6. Os pregadores não podem pregar a lei para receber a graça. E é justamente isso que ocorre. Se houver uma maneira de pagar, então já não é mais graça, é dívida. Romanos 4,4. Não podemos mais pregar para o povo, mas devemos falar à igreja. Não devemos mais falar a servos, mas a filhos. Não devemos pregar o esforço para receber, mas devemos pregar o Espírito de graça para termos toda a graça. Essa é a voz do Espírito Santo através de Paulo. Graça que vem da parte de Deus, o Pai. 4. A paz. Gálatas 1,3. Paz, no grego, eirene, uma sensação de bem-estar, resultado do relacionamento com Deus. Ele deu a graça e a graça deu a paz com Deus. Essa sensação de liberdade da culpa e da condenação, essa sensação de absolvição, essa sensação de ser justo, aceito e amado por Deus. Essa sensação espiritual é a paz que veio pela graça. Essa é a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz é um fruto do Espírito Santo em nós. Gálatas 5:22. Não da lei. A lei nunca trouxe paz, apenas medo e pavor. Romanos 8:15. Mas a paz do Senhor Jesus tem base ou alicerce na graça, no favor que não merecemos. A paz com Deus tem base em Cristo e não em nós. Por isso, a paz é do Senhor Jesus Cristo. Se a base da nossa paz fosse as nossas obras, então não seria graça, seria lei. Essa paz não depende de nós, depende de quem a dá. Jesus dá a paz. E Ele dá a paz com base no quê? Na lei ou na graça? Se a base da paz fosse a lei, então só a receberíamos se conseguíssemos cumpri-la cabalmente. Caso não a cumpríssemos, então a paz não poderia ser dada, porque as condições para ser concedida seria guardar a lei. Mas a base da paz é a graça do Senhor Jesus. Só a recebemos porque Jesus realizou todas as obras da lei por nós, e assim, por estarmos em Cristo, temos o direito à paz. Caso algo aconteça conosco, ainda assim, a base de nossa paz é a graça, ou seja, o favor que não merecemos. A paz, essa sensação de calmaria e tranquilidade, é um favor que não merecemos.
é graça de Deus destilada em paz com Deus, com os homens e consigo mesmo. Essa graça de Deus, o Pai, gera essa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta Isaías disse que Jesus é o príncipe da paz. Isaías 9,6. Do seu reinado destila a paz, isto é, esse sentimento de estabilidade, sensação de sossego, essa ausência de culpa, de erro e de condenação vem do reinado de Cristo em nossa vida. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. João 14:27. Ele falou isso porque iria levar lá na cruz tudo que nos tirava a paz. Isaías 53, 4-6. Ele deixou a paz porque levou o pecado, doença, enfermidades e castigo sobre si. Levou a perturbação e deixou a paz. Ele despojou os principados e potestades lá na cruz. Triunfou deles em um ato de vitória maciça. Cravou na cruz a cédula de dívida que nos era contrária. Colossenses 2,14. E ao fazer tudo isso, estabeleceu a paz, porque levou a perturbação. Venceu todas as coisas para nos fazer mais do que vencedores. Romanos 8,37. Agora, essa paz tríplice é acessada por nós por meio de conhecimento e sabedoria. Efésios 1, 7, 8. Por saber o que ele fez e aceitar gratuitamente toda essa obra maravilhosa de salvação. Nenhuma condenação existe mais para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Não há nada legal e jurídico que possa nos tirar tal paz, exceto a ignorância ou o declínio para viver o sistema retributivo da lei. Qual a paz que temos? A paz do Senhor Jesus Cristo. João 14:27. Não é a paz da lei regida por esforços da carne e da alma. A paz vem da pessoa, obra e ensino de Jesus Cristo. 5. Não é paz do mundo. Gálatas 1:3. Essa paz não é como a paz do mundo. A paz do mundo, João 14:27, é baseada nos desejos da carne. Enquanto está vivendo no desejo da carne, a paz está ali. Além de ser baseada no desejo da carne, também é baseada na soberba da vida. Ou seja, o aparecer, o ser, o mostrar, o ter, o fazer, o se exibir, o reconhecimento que alimenta o ego, que gera satisfação, euforia e paz momentânea. Baseia-se também nos desejos dos olhos, em contemplar as coisas da carne, ver os prazeres do sistema social, ser aceito no mundo, ser bem tratado aos olhos de todos. A paz que vem do Senhor Jesus não procede de desejos da carne, não procede de desejos dos olhos e nem mesmo da soberba da vida. A paz do Senhor Jesus Cristo é uma sensação duradoura de tranquilidade, leveza e justiça que extrapola as circunstâncias e situações da vida, rompendo para os domínios da eternidade. O reino dos céus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. A paz vem da justiça. Tornamo-nos justos por um dom. Romanos 5:17. Agora estamos limpos, livres de culpa, condenação e pena. Essa justiça gera a paz, isto é, um sentimento de liberdade, segurança e domínio. A paz gera a alegria. Essa sensação de liberdade causa alegria, isto é, felicidade, euforia, sentimento de prazer diante da completude de Cristo em nós. Essa paz não depende das circunstâncias e situações para se manter. Não depende das ocasiões da nossa vida, muito menos dos nossos altos e baixos. Essa paz tem base na justiça. Cristo é a nossa justiça.
e nos justificou, sendo Ele o nosso justificador, e agora temos paz, porque estamos amparados pela justiça de Deus em nós. Veja bem, a justiça tem base na graça, no favor que não merecemos. A paz tem base na justiça que Cristo nos deu sem merecer. A paz que temos não é circunstancial e nem mesmo dada por merecimento, é fruto da justiça. E essa paz gera a alegria que tem base na paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. E dessa forma, a alegria é possível porque a graça deu a justiça deu a paz, e a paz deu a alegria. A paz do mundo acaba porque está baseada na soberba da vida, nos desejos da carne e nos desejos dos olhos. Os 3 pontos de base da paz do mundo é temporário, falho e deteriorante.